Você deve concordar comigo que detalhar uma estrutura dessa, sem uma visão espacial muito bem treinada, não é para qualquer um. Mas no Allplan você não precisa se preocupar com as linhas e projeções. Fica com o vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Como sempre, o primeiro passo é abrir a estrutura da construção e deixar, dessa vez, o arquivo vídeo 3 faça você mesmo em vermelho e todos os outros em branco. Aqui eu isolei apenas aquela peça que nós estávamos trabalhando no último vídeo e eu também rotacionei para que ela ficasse de pé. Bom, vamos começar a extrair os nossos detalhamentos. Então aperte a tecla de atalho V de vista no teclado e aqui estão todas as configurações de uma vista. Nós configuramos a direção do observador, as formatações de cores e layers, que o nosso desenho vai sair e assim por diante. Vamos usar uma configuração que eu deixei pronta. Então clique nesse ícone de pasta aqui no canto mais inferior esquerdo possível e ele deve abrir uma nova janela. Nessa nova janela você busca o botão aqui Favoritos Projeto na parte esquerda e depois o arquivo Planta Superior. Depois é só você posicionar o desenho no ponto que eu já deixei na tela e sair completamente da ferramenta com ESC. Vamos criar agora um corte, uma seção. Então aperte S de seção no teclado e o primeiro passo é carregar as configurações do símbolo de corte, da setinha que é a direção do observador. Então novamente lá no canto inferior esquerdo, no ícone da pasta, depois Favoritos Projeto e símbolo de corte. Pare e presta bastante atenção aqui agora. Se você for criar um corte em cima do modelo 3D, então aqui na nossa planta nós temos o modelo 3D, que é esse aqui em cima, e já temos um desenho 2D, que é esse aqui de baixo. Se você for criar um corte em cima do seu modelo 3D, basta você desenhar a sua linha de corte onde você quer cortar. Já se você quiser desenhar um corte com base em outro corte ou uma vista, primeiro nós precisamos clicar na borda branca do corte ou da vista e aí depois traçar a nossa linha de corte. Vamos fazer do jeito mais difícil, que é com base na planta. Então, eu clico na borda branca e depois eu vou desenhar a minha linha de corte. Nesse ponto à esquerda e depois no ponto à direita. Eu poderia clicar em outros pontos, fazer uma polilinha de corte, não é o caso aqui. Então eu aperto ESC e agora repara que o símbolo já aparece e eu tenho que definir a direção e a profundidade do corte. Basta você clicar no ponto mais superior da forma ou se você quiser passar um pouquinho também não tem problema. Chegamos nas mesmas configurações agora de vistas, de layers, cores e penas. Vamos carregar aqui o arquivo de corte de forma com linhas ocultas e depois pode posicionar a tela e sair com ESC. Se precisar, assista esse trecho do vídeo novamente, são poucos passos, mas até que você se acostume para tudo isso ficar automático. Fique tranquilo, é comum esquecer algum passo ainda no começo. Por fim, vamos criar agora mais uma vista isométrica. Então abre a ferramenta de vista com a tecla de atalho V e busque o arquivo de configurações vista isométrica lá em Favoritos, Projeto, depois pode colocar na tela. Agora nós vamos para as ferramentas CAD. Na esquerda você tem a paleta Fichários, busca ali o grupo BIMWorks Brasil, Fichário 2D. Aqui estão todos os meus estilos de detalhamento. Então você pode, por exemplo, clicar em um elemento, esse texto por exemplo, com mais um clique no quadrado vermelho central que aparece depois que você clicou, você pode trazer ele para a sua tela principal e posicionar aqui com mais um clique. Isso funciona muito bem para os textos principalmente, foi assim que eu trouxe todos os textos. Depois de você trazer, é só você abrir a caixa de texto, de edição da caixa de texto, com um duplo clique esquerdo e editar. Eu vou escrever aqui, por exemplo, perspectiva sem escala. Já para as cotas, o ideal não é trazer uma cópia da cota para cá. Eu quero criar uma nova cópia, criar novos pontos. Então o ideal é a gente abrir a ferramenta exatamente com o estilo que eu estou clicando em cima, certo? Então aqui vai uma dica importantíssima que vale para vários pontos do Allplan. O duplo clique esquerdo, ele geralmente abre as propriedades do elemento para você editar, assim como nós acabamos de fazer para o texto. Já o duplo clique com o botão direito em cima do elemento, ele abre a ferramenta que gera aquele elemento, mas para você gerar um novo, exatamente com aquele estilo do elemento que você clicou em cima. Vamos ver na prática. Então dá um duplo clique com o botão direito em cima dessa cota, e aí você já abriu a ferramenta de cota exatamente com aquele estilo. Show de bola, vamos para as opções. A primeira opção aqui, ele sempre vai fazer uma cota horizontal, essa caixinha de opções aqui.
A segunda opção sempre vai fazer uma cota vertical. A terceira, sempre uma cota inclinada que você define uma direção. Mas eu não gosto muito dessa opção, eu não recomendo que você utilize. A quarta opção, você pode fazer uma cota em qualquer direção. Essa que nós vamos aprender e agora. Então comece pela quarta opção, cota em qualquer direção. E aí você vai clicar em um ponto da forma, depois no outro ponto e depois definir a distância da cota ao desenho. Definida a distância, você pode continuar cotando outros pontos. E assim que você terminar de cotar os seus 4 pontos, aperte ESC uma vez e você vai parar de adicionar novos pontos, mas você vai continuar na ferramenta de cota com aquele estilo. Vamos fazer agora a cota vertical. A cota vertical e horizontal são um pouco diferentes. Primeiro, nós definimos a distância da cota ao desenho. É o contrário, né? Então, basta você clicar aqui no ponto onde vai ficar a sua cota e depois nós clicamos nos pontos da forma. Vou clicar no superior e no inferior. Para pegar mais facilmente interseções, centro de elementos, centros de circunferências, eu recomendo que você clique com o botão direito na tela, escolha, por exemplo, essa opção ponto central e quando você aproxima o mouse da borda de uma circunferência ou de algum outro elemento, repara que fica um snap um pouco maior marcado ali do centro da circunferência. E aí você pode dar um clique simples, ele vai estar pegando aquele snap que estava marcado. Terminou, aperte ESC mais uma vez. Agora, se nós aproximarmos o mouse de uma cota existente, repara que aparecem essas setas para fora ou para dentro. Faça com que as setas apareçam para fora e dê um clique. Pronto, nós acabamos de definir o ponto de localização da cota total, a distância com uma distância predefinida entre uma cota e outra. Agora a gente vai criar uma cota total, clicando nas extremidades dessa cota já era existente. Depois, ESC até sair da ferramenta. Outra dica importante, sempre clicando com o botão direito, uma vez em qualquer elemento, né, fora de uma ferramenta, você vai ter um menu rápido com as ferramentas que você pode utilizar para editar aquele elemento. Então, experimenta clicar com o botão direito na cota onde os textos ficaram muito próximos. E a primeira ferramenta ali vai ser mover texto da dimensão. Ela move o texto da cota, e aí é só você seguir os passos, que são selecionar o texto. Nesse caso eu recomendo depois que nessa caixinha de opção aqui você marque a opção paralelo, e aí você vai clicar no ponto base da movimentação e no ponto final da movimentação. Vamos agora para a cota de arco. Volte ali na paleta de fichário, duplo clique com o botão direito na cota de arco, e siga os passos. Primeiro passo, clicar na curva, eu já deixei um círculo desenhado aqui na tela. Segundo passo, a localização, clique em um ponto acima do corte e pronto. Depois, a origem da sua cota de arco e o ponto final da sua cota de arco. ESC até sair da ferramenta. Vamos agora para a cota de raio. É um pouco mais simples ainda. Duplo clique com o botão direito na cota de raio ali no fichário, clica no círculo e é só posicionar ele aqui em cima do seu desenho, depois ESC até sair da ferramenta. Por fim, vamos colocar aqui, criar uma lista de insertos. Aperte a tecla de atalho Q de quantidade no teclado e busque a tabela de insertos, ali na pasta Projetos, Insertos, Tabela de Insertos. Garanta que essa opção associada, ela tem que estar ligada, depois você pode colocar a tabela na tela. Com essa opção que ficou ligada, a tabela ela fica sempre associada ao modelo. Se você criar um novo inserto ou excluir um inserto, ela vai ser automaticamente atualizada. Na vista em planta ou em outras, nós podemos incluir também etiqueta para os elementos. Etiquetas são textos que buscam alguma informação daquele elemento. As mesmas informações que nós podemos extrair numa tabela, nós podemos apresentar ela aqui em cima do nosso desenho. Então, aperte a tecla de atalho A e clique na borda da vista em planta. Depois, com o somatório do mouse aparecendo, você vai confirmar com o botão direito. E aí siga esses passos aqui. Aqui em cima nós vamos clicar no botão superior central, depois botão manual, e lá no botão inferior você vai buscar, vai clicar nele e vai buscar projeto, insertos e a etiqueta que é o padrão para identificação de insertos.
Depois, clique nesse botãozinho de play e pronto. Está tudo etiquetado. Você talvez só precise mover, espelhar e rotacionar, ajustar a posição desses textos. Mas o mais importante é que está tudo associado, está tudo vinculado. Isso quer dizer que se algum elemento mudar ou se ele deixar de existir, todos os cortes, todas as tabelas, indicações daquele elemento vão alterar ou desaparecer. Agora sim, eu acho que valeu o seu joinha, né? No próximo vídeo nós partimos para as armaduras. Te aguardo lá, forte abraço!